Eu quero convidar os irmãos para meditar na palavra de Deus. Nós estamos estudando um assunto muito importante, está relacionado diretamente com a realidade de muitas vidas dentro das igrejas. E eu quero sempre dizer aos irmãos que quando ministro aqui, não ministro só para a igreja em Petrolina, porque este culto ele é gravado, ele é transmitido. Então a gente ministra para Petrolina e para o mundo inteiro. Pessoas de vários lugares, de várias partes do Brasil, acompanham este culto aqui, quer seja no momento do culto ou depois. Aonde viajo sempre doutrina aqui. Em Brasília, eu estive em Brasília, os irmãos falaram acerca do culto de doutrina, que vem acompanhando aqui a doutrina. Em São Paulo tem irmãos que acompanham a doutrina, às vezes tiram foto do momento que estamos ministrando na TV e mandam para mim. Então queremos transmitir uma saudação a todos os irmãos que estão nos acompanhando, seja aqui no estado de Pernambuco, seja em outro estado. Se os irmãos assim confirmam, digam amém. Bem, meus queridos irmãos, eu vou fazer um esforço para ministrar hoje aqui, apesar que estou um pouco disfônico, mas só a título de recordação, nós estamos meditando no texto que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 25 e o 26. Timóteo, capítulo 2, versículo 25 e o versículo de número 26. Somente aqueles que já encontrou, digam amém. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Quantos dizem amém? Nós estamos falando sobre os meios que garantem ao crente como escapar dos laços do inimigo. E eu já disse isso na primeira doutrina, na introdução deste assunto, quando falamos de laços de Satanás, não estamos aqui dando ênfase à falsa doutrina que é propagada aí como a doutrina da libertação. Não, já explicamos que os laços do diabo são enredos que o diabo coloca no caminho de alguns crentes que precisam ser removidos, precisam ser tirados. Laços aqui não tem nada a ver com possessão satânica, demoníaca, como algumas pessoas acreditam erroneamente que um crente em comunhão pode, de repente, ficar possesso. Não existe isso na Bíblia. Qualquer pessoa que quebre a comunhão com Deus e dê lugar ao diabo, esse sim pode ficar possesso. Mas enquanto a nossa comunhão estiver mantida, a gente vai estar seguro em Deus, pela sua palavra. E meus queridos irmãos, é verdade que mesmo cristãos, mesmo já crente,
a gente pode se embaraçar com os laços. E é possível que haja algum crente caminhando para o laço, ou até mesmo, e falei sobre os laços dos desconhecidos. De pessoas que a gente não sabe nem quem é, não tem nem como classificar essas pessoas, são agentes secretos de Satanás, preparam ciladas. Então eu gostaria de mostrar nesta noite o que identifica uma pessoa laçada. Como eu posso saber, conforme a Bíblia, que estou embaraçado em algum laço do inimigo? Em primeiro lugar, a Bíblia nos mostra que uma pessoa embaraçada geralmente é uma pessoa dominada por medo. Eu não estou falando de um medo consciente, de um medo lógico, de um medo preventivo, de um medo que está relacionado diretamente a uma autodefesa. Eu estou falando de um medo ilógico, medo de coisas irreais. Então a Bíblia mostra-nos de que uma pessoa laçada pelo inimigo geralmente é portadora de medo, síndrome, de pânico, medo de tudo e de todos, medo de sair de casa, porque começa a imaginar que alguém vai lhe matar, medo de se associar com alguém porque não confia mais em ninguém, ninguém mais presta para aquela pessoa. Então, geralmente, uma pessoa laçada, esta pessoa está sobrecarregada de medos. Abra a Bíblia e veja o que diz a Bíblia no livro de Jó, capítulo 22. Jó, capítulo 22. Versículo de número 10. Jó 22 e 10. Como é que diz aí? 1, 2, 3, já. Olha, por isso que estáis cercados de laços. E o que é que acontece? E te perturba um pavor. Te perturba um pavor. Pavor aqui é medo. E te perturba um pavor. Ele diz, repetindo, de repente entra em ti um medo que te perturba, que te deixa inseguro, que te deixa sem firmeza, que te deixa desprevenido de convicção. Eu percebo que uma pessoa laçada, cercada de laços, geralmente esta pessoa vive uma vida perturbada. Uma vida perturbada, inquieta, insegura. Existem pessoas assim, irmãos? Sim ou não? Pessoas que é assim. Não confia em nada e em ninguém. Não se associa. Não vai para as igrejas porque as igrejas só tem gente falsa. Não sai na rua porque só tem bandido, ladrão e gente que não presta. E é isso.
se não é uma pessoa laçada. O diabo jogou o embaraço, e essa pessoa está embaraçada na sua mente com a seta de Satanás, sofrendo de pânico. É claro que nem todo mundo que tem medo está laçado, mas todos que estão laçados têm medo. Amém, meus irmãos? E eu vou repetir. Nem todo mundo que tem medo está laçado, mas todos quantos estão laçados têm medo. Porque existem medos que são preventivos, é autodefesa. É autodefesa, é um medo lógico. Mas geralmente as pessoas que estão laçadas sofrem de um medo ilógico, irreal. Quando não associa a mitos, a fantasmas, as pessoas veem coisas que não existem. Tem visões alucinógenas, ilusões da mente, tanto em pessoas quanto em imagens. Uma vez eu fui procurado por uma irmã e ela disse assim: irmã Elmi, ore pelo meu marido. Eu disse: por quê, irmã? E ela disse assim: porque o meu marido está vendo Satanás. Eu disse: cadê ele? Isso foi numa escola dominical. Ele está ali na classe dos irmãos. Diga a ele que vem aqui na secretaria que eu quero conversar com ele. E quando ele veio à secretaria, ele já veio querendo me fazer medo. Ele já veio olhando assim para os cantos. Eu também fiquei olhando. Quando ele estava olhando, que eu queria ver se eu via também. Eu disse: que foi, meu irmão? O que foi? Disse: não, é que o diabo está aparecendo para mim. Eu disse: ele está aparecendo por quê? Para quê? E onde é que o senhor está vendo o diabo? Me diga aí. O senhor está vendo ele aqui agora? Ele disse: não, estou vendo não, estou vendo não. Aqui eu não estou vendo não. Estava dentro da secretaria, lá em Casa Amarela. Aí eu disse: e onde é que o senhor está vendo Satanás? Ele disse: na minha casa. Como é que ele está aparecendo para o senhor? Ele disse: na minha foto. Eu disse: agora foi que deu, na foto dele. E eu disse: como é que ele está aparecendo na sua foto? O que é que ele está fazendo? O senhor tem uma foto sério e de repente o senhor fica rindo na foto? Como é isso? Me diga aí. E eu consultando ele, entrevistando. Ele disse: não, é que para onde eu vou, minha foto olha para mim. Aí eu disse a ele assim: como foi a posição da foto que o senhor tirou? É semelhante foto de carteira de identidade, aquelas fotos 3x4? Ele disse: é. Disse: meu amado, aquele estilo de foto, para o lado que o senhor foi olhar, o olho vai estar do seu lado. Se o senhor for para o lado de cá e olhar, vai aparentar que aquela foto está olhando para o senhor, por causa da posição dela, que ela pega todos os ângulos. Faça o seguinte: tire uma foto de costa e coloque lá. Se o seu pescoço virar, é diabo mesmo. Sabe quantas vezes esse homem veio me procurar? Mais nenhuma, porque era só seta do diabo na mente dele. Eu ia na casa dele orar, que a mulher tinha me chamado, mas quando ele disse que era esse negócio, eu não precisei nem de orar. Eu orei por ele ali mesmo e disse: faça isso. Ele nunca mais veio falar comigo, sempre estava lá na escola, e eu perguntando: como é que ele está? Não, ele está bem. Eu acho que ela ficou com vergonha. Porque tem gente que vê o Satanás em tudo, irmãos. Tem medo de tudo. Quando eu era criança, eu tinha um dos meus irmãos da minha faixa etária, e ele era assim muito perturbado da mente. Ele desobedecia a papai e a mamãe, e à noite ficava meio perturbado por causa da desobediência. E como a gente era muito pobre, dormia dois numa cama só, um de costa para o outro, um cheirando o chulé do outro, eu me acordei com um murro na minha perna. Lá em casa não tinha reboco, era uma casa sem ter sido rebocada, só no bloco, e ainda tinha os buracos dos andaimes, de ter levantado as paredes. Eu me acordei com um dos meus irmãos dando um murro na minha perna. Que é
é isso? O que é que está acontecendo? Aí ele disse assim: o diabo está olhando para mim. Aí eu disse a ele: e o diabo está onde que está olhando para tu? Aí ele disse: ele é ali. Aí quando eu olhei, tinha 2 focos de luz no tijolo, igual a 2 olhos olhando assim. Eu disse: o que o diabo está fazendo ali? E ele: tu está vendo? Tu está vendo? Tu está vendo? Eu disse: eu estou vendo, mas por que ele está tão quietinho ali? Fica aí que eu vou lá. Ele: não vai não, não vai não. E eu me levantei, que eu tinha que fazer isso, senão ele não ia dormir. Aí quando eu olhei, a lâmpada da sala batia em 2 buraquinhos do tijolo e refletia na outra parede, 2 foquinhos de luz. Aí eu disse: fica aí que eu vou cegar o diabo agora. Aí eu botei meus 2 dedos no buraquinho. O que foi que tu fez? Eu disse: ceguei o Satanás. Vai dormir, rapaz. Não tem diabo nenhum aqui. Mas tem gente que é assim, irmãos, é cheio de perturbação. É um medo, é uma coisa. Não apaga a luz, não apaga não, porque vai aparecer nada, rapaz. Acaba com essa fobia. São setas, são coisas, são ilusões. Às vezes até por conta de filmes que assistem, filmes de terrores. Aí a mente da pessoa fica com aqueles negócios lá, na mente a pessoa fica perturbado. Então para de assistir o que não presta, vai ler a Bíblia, antes de dormir, te alimenta com coisa boa para ver se você não vai ter um sonho em paz. Geralmente uma pessoa cercada de laços é perturbada, irmãos, cheia de fobia, de medo, de inquietação. 2, segundo sinal de uma pessoa laçada. Primeiro, medo, medos ilógicos. Em segundo lugar, desejos, angústias de morte. Uma pessoa laçada geralmente carrega dentro de si angústias de morte, vontade de morrer, desespero. Sabia, irmãos, aquela sensação de morte terrível. A pessoa só vive para baixo, não tem ânimo, não se alegra com nada, porque alimenta muitos sentimentos e pensamentos negativos, nutre muito pensamentos malignos na mente. Quando a pessoa alimenta-se muito das coisas ruins, a tendência é perder a vivacidade, o prazer de viver. Aí vem a depressão. E há quem diga que depressão é uma doença baseada justamente na falta de habilidade de administrar o passado. Depressão, geralmente ela está muito ligada ao passado, ansiedade ao futuro e estresse ao presente. Geralmente as pessoas que entram na depressão é porque não conseguem se libertar de coisas do passado e ficam alimentando coisas lá de trás, tristezas profundas, acontecimentos, experiências dolorosas. A ansiedade, por sua vez, é a pessoa com aquela ambição de ter as coisas fora do seu tempo, aquele frenesi, naquela agonia. E o estresse é quando junta os dois, passado e futuro, tenta trazer para o presente, aí começa a vir o estresse, sobrecarga. Esse pensamento é do pastor Cláudio Duarte, eu vi ele dando uma aula sobre isso. E queridos, é importante que a gente tenha muito cuidado para não estar preso a coisas que Deus quer que nos libertemos, coisas do passado, ressentimento, porque isso aí pode gerar sensações, angústias, que pode gerar desejos de morte.
Veja o que diz a Bíblia no Salmo 18, versículo 15. Salmos 18, versículo 15. O versículo 5. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Veja, laços de morte me surpreenderam, porque as tristezas alimentou muita coisa negativa, muita coisa ruim. Tem muita gente, irmãos, nutrindo coisas que deveria deixar lá para trás, mas fica revivendo um passado que já deveria ter sido resolvido no Calvário. Porque tem coisas que você não vai deletar da mente, mas você entrega a Deus. Entrega a Deus. E Ele vai te ajudar a vencer. Mas tem pessoas que nem a Deus entrega. Fica tão agarrado com os problemas que não consegue se libertar daquilo ali. E aquilo vai se tornando um laço. Um laço de morte. E não somente morte física, mas morte espiritual. Morte no aspecto social. A pessoa não consegue mais se relacionar com ninguém. Cuidado. Preciso termos um cuidado. Salmos 116, versículo de número 3. Diz assim: os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei angústia e o quê? E tristeza. A pessoa permite ser laçado por setas, por dados inflamados do diabo. Meus irmãos, eu tenho 42 anos, vou completar 43. Se eu fosse falar do que eu já passei, do que eu já ouvi, das afrontas que já vieram sobre mim, era para eu estar, não era nem debaixo de 7 palmos, era debaixo de 14 palmos. Mas eu aprendi a descartar o que não presta, irmãos. Eu aprendi que a minha alma não deve guardar o que é ruim. É por isso que qualquer coisa que as pessoas tentam fazer contra mim, eu corro para o altar e libero perdão. Jesus está perdoado. Acabou-se. Acabou-se. Depois que libero perdão, pode dizer o que for, já perdoei. Eu não deixo o diabo alojar dentro de mim nada que venha prejudicar minha saúde psicoemocional. Não deixo, irmãos. Eu não paro para ouvir o que não presta. Eu não dou atenção ao que não edifica. Eu não gasto tempo com pessoas que só querem me prejudicar. Você não vê Jesus gastando tempo com fariseus e saduceus. Jesus gastava tempo com os discípulos ali, ele gastava tempo ali, orava com ele, viajava com eles, comiam com ele, ensinava a ele, mas fariseu e saduceu, ele respondia assim, depois ia para outro lugar. Fica-te para lá, fariseu. Mas tem gente que parece que tem uma paixão de ouvir fariseu. Tem gente que tem um prazer de ouvir quem não presta. E acredita, é mesmo, e o diabo tome corda. Aí depois, aquela pessoa está morrendo. Ai, que angústia, eu não sei o que é isso. Engolisse a corda do cão. Engolisse a corda do cão. Porque se o que tu estava ouvindo era bom, não estava te fazendo mal.
Porque o que vem de Deus não faz mal a gente, não gera doença, gera saúde, alegria. Se o que tu estás ouvindo está te afastando do altar, está te afastando da igreja, então tu estás ouvindo conversa de Satanás. Se estivesse ouvindo as coisas de Deus, tu estava mais perto do altar, estava mais crente, estava mais cheio, estava mais fervoroso, estava mais animado. Se não está, é porque está engolindo corda de Satanás. Quem come o que o diabo dá, vai chegar uma hora que vai dizer assim: ai, que angústia, eu quero morrer. Vai morrer. Se não vomitar, se não botar para fora, se não jogar fora o que comeu, vai morrer. E morre mesmo, irmãos. E morre mesmo. Porque eu vi muita gente morrer. Eu vi muitos obreiros morrerem. Na minha época, se juntava aquelas patotinhas de obreiro, aqueles grupinhos de obreiro para querer julgar o pastor. Não, esse pastor não prega bem não. Que a gente teve pastores, eu tive pastores que eram habilidosos na palavra, outros que não eram habilidosos na palavra, sabiam administrar bem a igreja, o financeiro, mas não tinha muita habilidade na palavra. O pastor que me separou para o presbitério, ele às vezes esquecia da igreja e ficava pregando para a gente. O da igreja ficava um bravo. Mas era a simplicidade dele. Era um homem limitado no conhecimento. E daí? Mas era o pastor. Ele poderia ser limitado, mas era o pastor, e a gente tinha que honrá-lo e respeitá-lo. E aprender com o que ele tinha para ensinar. Se ele não tinha muita teologia, mas ele tinha outras coisas que ensinava. Ele ensinou a administrar. Ele pegou a igreja devendo não sei quantos mil, pagou tudo. Limpou o nome da igreja na sociedade. Ele resgatou o nome da igreja ali onde morávamos, construiu os templos, renovou os trabalhos da igreja, colocou pessoas, investiu nos jovens para pregar. Ele não pregava, mas investiu em mim, em outros jovens que tinham ali, e a gente começou a desenvolver. Era o dom dele, era esse. Mas tem gente que acha que todo mundo tem que ser Billy Graham. Às vezes Deus não lhe dá um Billy Graham, mas dá um Billy Grampo. E você vai ter que servir a Deus com aquele Billy Grampo. E não tem que estar criticando porque o pastor é curto, é raso no conhecimento. Respeite, honre, trabalhe. Ele pode ser raso, se aprofunde e aproveite as oportunidades para apoiá-lo. Porque eu aprendi que quando o pastor se cansa, a gente não toma o cajado dele não, a gente segura o braço dele e deixa ele com o cajado e vai segurando o braço dele, que Josué vai vencendo a guerra. Mas tem gente que quando vê o pastor com o braço cansando, ele quer tomar o cajado. Fica na tua, rapaz. Fica no teu lugar. Fica no teu lugar, rapaz. Vai dar ouvido às conversas de Satanás? Aí eu vi aqueles grupinhos. Irmão, me chegue aí. Eu ia até chegando, irmãos. Mas quando eu percebi que era conversa contra ministério, contra obreiro, nunca me meti nisso. Pateou, meus irmãos. Pateou. Eu estou indo ali agora. Eu ia arrumar alguma coisa para fazer, para não ficar ali. E não fiquei com medo dos venenos do diabo. E sabe como é que eu vejo esses obreiros? Hoje, depois de 20 anos, tudo parado, atrapalhados, a vida desmantelada, alguns deles, outros mortos na fé. E aqueles da minha época, que não se juntavam com essa gente, estão servindo, estão trabalhando, estão atuando. Porque sempre é assim. Se o que você está comendo, se alimentando, se a conversa que você está tendo não está gerando em você ânimo, alegria, vontade de servir mais a Deus, sai daí, rapaz.
morre disso, rapaz. Não estás percebendo que é a lentilha de Satanás que vai trazer uma digestão, uma doença. Você vai morrer de angústia, de tristeza. Não deixe o diabo semear o que não presta dentro da sua alma, senão os laços de morte te cercam. Geralmente uma pessoa laçada vive cheia de angústias e tristezas. Em terceiro lugar, ídolo no coração. Uma pessoa laçada geralmente é laçado porque cria ídolos. Cria ídolos. Colocam coisas e pessoas no lugar de Deus dentro do seu coração. Quando a pessoa entra neste caminho de dar mais importância a pessoas e a coisas do que a Deus, esta pessoa cai nos laços. Êxodo capítulo 23, versículo 33. Êxodo 23 e 33. Como é que diz aí? O 32 diz: não farás aliança alguma com eles, ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim, se servirem aos teus deuses. Certamente isso será o quê? Um laço para ti. Veja o que diz a Bíblia em Deuteronômio 7 e 16. Deuteronômio 7, 16. Pois consumirás a todos os povos que te der o Senhor teu Deus. Os teus olhos não os poupará, e não servirás aos seus, pois isto te seria por laços. Salmo 106, versículo 36. Salmos 106, versículo 36. E serviram a quem? Aos seus ídolos, que vieram a ser-lhe o quê? A ser-lhe o quê? Laço. Serviram aos seus ídolos. Tem crente que ainda tem ídolo em casa. Cantores mundanos. Ídolos. Vez por outra na escaladinha bota lá. Ídolos nos celulares. Nos repertórios. Músicas mundanas. Crente ouvindo músicas mundanas. E ainda pergunta, é pecado? Se não edifica, se não alimenta teu espírito, se não te faz aproximar de Deus, por que gastar tempo com uma coisa que não vai promover nada de bom? Ah, mas é só poesia. Então,
Escuta o hino da harpa, que é tudo poesia e ainda vai te edificar. Além de ser poesia, vai te edificar espiritualmente. Quando você vê uma pessoa inclinada para cantores do mundo, cantores que não têm aliança com Deus, e diz assim, é poesia, isso é só poesia, são pessoas que já estão laçadas, com ídolos no coração. Pessoas laçadas, irmãos. Tem pessoas que estão laçadas com os ídolos. Muitas coisas pode ser ídolo. Muitas coisas pode ser considerado ídolo. Não é só imagem de escultura. Não é só repertório de cantores mundanos. Tem muita gente que tem a novela como um ídolo. Porque fica louco, não quer perder uma parte. Não quer perder uma cena. E o que eu acho interessante, irmãos, no público evangélico, é que tem gente que não tem coragem de ler a Bíblia. Mas quando se diz assim, é uma novela bíblica, que na realidade não é 100% Bíblia, tem as ilusões e ali tem despertamento do libido das pessoas, a sensualidade, o incentivo à carnalidade, até mesmo aquelas que se dizem cristãs. Aí, é bíblica, é fulano de tal. E daí? Quer saber na sua essência? Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. E tem pessoas que perdem culto, perde tudo por causa de uma novela. Perde tudo por causa de uma novela. Viciados. Aquilo já se tornou um ídolo. Não lê a Bíblia todo dia, mas assiste todo dia aquilo ali. Não ora a Deus todo dia, mas a novela não perde. A novela está ganhando mais atenção do que Deus. Às vezes não é uma novela, é uma série na Netflix. É viciado em série, em temporadas. Eu não sou contra lazer, eu sou contra vício. Eu sou contra ídolo. Aquilo que está roubando as tuas energias espirituais. Aquilo que está te arrancando da presença de Deus. Eu vi o pregador dizer esses dias no congresso, pregador que veio da Paraíba, e eu fiquei pensando, ruminando, mastigando. Ele disse assim, diante de Deus, o WhatsApp e o Instagram vai ser as ferramentas que Deus vai usar para julgar os crentes e dizer, você tinha tempo para me buscar e não me buscou. E um crente vai ter desculpa de dizer assim, Senhor, não tinha tempo. Aí Deus vai pegar o WhatsApp, o Instagram. Aqui tu não tinha tempo para responder isso tudinho. Tu não tinha tempo para o direct. Tu não tinha tempo para postar foto. Tu não tinha tempo para pesquisar. Tu não tinha tempo para dar curtida. Tu não tinha tempo para seguir pessoas. Ele disse assim, diante de Deus, o WhatsApp e o Instagram vai ser as ferramentas que Deus vai usar para julgar o crente e dizer assim, você tinha tempo para mim, você que não quis usar o tempo. Tempo para o WhatsApp, você tem tempo para o Instagram. E é pecado, pastor? Não, mas se isso toma mais espaço na tua vida do que a Bíblia e do que Deus, está se tornando um pecado, um embaraço, um laço de Satanás. Instagram, WhatsApp, nada disso é pecado, desde que ele não seja na tua vida, em primeiro lugar, exclusividade. Porque se tu gasta mais tempo com isso do que com Deus, agora, faz um teste. De uma semana, eu vou gastar orando o que eu gasto no celular.
Como é que eu faço isso, pastor? Toda vez que der vontade de fuçar no celular, dobro o joelho, vou orar mais um pouquinho. Quando vier a vontade, vou orar de novo. Toda vez que vier a vontade para você ir para o celular, vai para Deus. Vai para Deus. Tu vai ver se tua vida vai ser vazia, chata. Tu vai ver se tua vida vai ser aquela vida monótona, sem experiência, sem sobrenatural de Deus. Vai ver se tua vida vai ser uma vida sem ouvir a voz de Deus, porque tem crente que já não ouve mais a voz de Deus, já não é mais sensível a Deus. Se sentem quase juízes de Deus, porque vem para a igreja para julgar pregador, para julgar fulano, mas não vem mais para sentir Deus, porque eles já se acham num nível tão alto que Deus tem que falar, eita, da forma que ele acha que tem que falar. Laços, ídolos no coração, muitas pessoas com ídolos no coração. E é preciso termos cuidado com isso. Elimine os ídolos. Às vezes os ídolos é a própria imagem da pessoa. Porque eu não sou contra que um crente, por uma necessidade de saúde, vá a uma academia, faça um exercício. Não, que é isso? Agora, crente que gasta mais tempo em academia do que na igreja, do que servindo a Deus. Se a própria Bíblia diz que o exercício físico de pouco aproveita. Se a Bíblia dá ênfase ao exercício da fé, e tem crente que gasta mais tempo marombando a carne do que o espírito. Medo de ficar feio, um medo de ficar gordo, de ficar barrigudo, de ficar... Querido, seja barrigudo ou magro, quando chegar o tempo, tu vai morrer. Não fique triste com isso não, que isso é verdade. É verdade. Eu não estou mandando você relaxar, não. O que eu estou dizendo é, não transforme o seu corpo num ídolo. Não transforme a sua imagem em ídolo. Tem pessoas que gastam tanto, irmãos, tanto, cosmético, pouco, culinária. Já pensou se fosse pegar o dinheiro que você vem gastando em salão, dava para comprar uma casa. Foi errado, pastor? Não. Mas não transforme a sua imagem em um ídolo. Se cuide sem perder o outro lado. Cuide da sua imagem e cuide do seu espírito. Amém, meus irmãos? Se for necessário, vá para a academia, mas não deixe de estar no ciclo de oração, na vigília, na escola dominical, no culto de doutrina. O problema é o desequilíbrio. É quando a pessoa pende para um lado e esquece o outro. Aí começa a se idolatrar, a autolatria. E é um medo tão grande de ficar velho. Ai, meu Deus, olha aqui, está engiando aqui. Ai, meu Deus. Não, tenho que fazer um botox. Aqui tem que esticar um pouquinho. A única coisa que você está fazendo, queridos, é enfeitar o defunto. Porque com plástica ou sem plástica, quando chegar a hora, a gente vai morrer. Gordo ou magro, quando chegar a hora, a gente vai morrer. A única diferença entre você e eu é que você é um defunto feio e você é um defunto bonito. Mas o tapuru vai comer todos dois. Amém, meus irmãos? Não é uma palavra para você pular, não, marchar, mas é para despertar. Para você que está aqui, para você que está
para ver se acorda e coloca isso aí, essas emoções em equilíbrio. Não posso deixar de buscar a Deus por causa disso, primeiro reino dos céus. Primeiro reino dos céus, irmãos. É que às vezes o povo quer que eu pregue o que eles gostam, mas eu tenho que pregar o que Deus manda eu pregar aqui. Amém? Tem gente que quer que eu pregue o que eles gostam. Querido, se gostar é isso, se não gostar é isso, porque eu estou falando a palavra de Deus. E é uma advertência para todos nós. Todos nós. Não é só para você ou para mim. É para todos nós. Cuidado, os ídolos podem também, são sinais de laços. Quando a pessoa vive muito idolatrando algo, coisas, pessoas, essa pessoa está laçada. E vem aí os laços que levam a pessoa ao desequilíbrio espiritual, dá ênfase mais a uma coisa do que a outra. E é preciso termos o cuidado. Em último lugar, nesta relação de 4 pontos que identificam sinais de pessoas laçadas. Em último lugar, Atos capítulo 8, versículo 22 ao 24. Eu encerro aqui e a próxima semana a gente vai estudar sobre os elementos que levam o crente a ser laçados. Por que alguns crentes caem no laço? Atos capítulo 8, versículo 22 ao 24. Como é que diz? 1, 2, 3, já? Estou repetindo para os irmãos que estão assistindo ouvirem. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estais em fel de amargura e em laços de iniquidade. Vejo que estais em fel de amargura e em laços de iniquidade. A quem Pedro estava se referindo aqui? A quem? A Simão. O que foi que Simão fez? O que foi que Simão fez para Pedro considerar a atitude dele como a atitude de alguém que estava laçado? O que foi que Simão fez? Versículo de número 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, fez o quê? E ofereceu o quê? Dinheiro. É quando a pessoa começa a estabelecer preço para algo que não tem preço. É quando a pessoa vê preço em algo que não tem preço. Todo mundo que entra nesse caminho de querer as coisas de Deus por barganha, por dinheiro, cai no laço. Simão queria o poder do Espírito Santo, mas ele queria comprar. Ele disse a Pedro: tu quer quanto? Eu vou botar na tua mão agora, para tu me dar esse poder agora aí também. Quer quanto? Queres quanto, Pedro? Quanto vale um dom desse? De levantar a mão e as pessoas receberem esse poder sobrenatural. Sabia que tem pessoas assim, irmãos?
que querem comprar poder, megalomaníaco, pessoas que são loucas por poderes, pessoas que acham que pode barganhar na igreja cargo, posição. Aqui, eu acredito que não tenha, mas eu posso estar pregando para pessoas que estão me assistindo agora e sabem que lá pode ter pessoas que querem comprar o pastor com presente para ver se o pastor dá um cargo. Pessoas que querem comprar o pastor com propostas para ver se dá a ele um título. Há muitas pessoas sofrendo como Simão, pelos laços de Satanás ali oprimindo. Eles são loucos por posição. Porque Simão se destacava em Samaria, era o destaque, era o feiticeiro. Quando Filipe chegou ali pregando a palavra de Deus, Simão ficou impressionado com o poder de Deus na vida de Filipe. Sinais, milagres acontecendo no ministério de Filipe. Quando os apóstolos tomaram ciência do avivamento que estava em Samaria, aí, de repente, é enviado Pedro e João. Interessante, olha, irmãos, que desafio para João, viu? Não foi fácil. Não foi fácil para João ir para Samaria. Porque lá atrás, durante o ministério de Jesus, João queria orar para aquele samaritano tudinho morrer queimado. Jesus foi rejeitado em Samaria. Aí João disse assim: tu queres que a gente faça que nem Elias aqui, ore para que desça fogo do céu e mate esse samaritano? Jesus disse: eu não sei de que lado vocês são. Eu não vim destruir as almas. Eu não vim destruir as vidas. Em outras palavras, eu vim salvá-las. Aí lá na frente, Jesus não foi recebido naquele momento, mas depois Jesus parou no poço de Jacó, evangelizou uma mulher. Essa mulher correu para a cidade, trouxe quase que toda a população. Aquela população já não precisava mais do testemunho da mulher e ficou lá a terra fértil. Quando Filipe, na diáspora, quando os crentes pela perseguição começaram a ficar dispersos, que Filipe foi para Samaria, encontrou uma terra fértil. De repente chega a notícia em Jerusalém. Sabe onde está havendo avivamento? Não, onde? Em Samaria. Aí os apóstolos se reúnem e dizem: não, vamos ter que mandar alguém da diretoria lá olhar isso aí. Quem é que vai? Quem é que vai? Eu imagino João. Pastor João, o senhor vai com o pastor Pedro? Eu vou. Quando ele chega lá, os samaritanos que ele queria que morresse fulminado, estavam lá, cheio da graça, alegre, feliz. Quando eles levantam as mãos, Jesus começa a batizá-los com o Espírito Santo. Feiticeiro da cidade, que era o destaque, de repente corre para ele e diz assim: eu pago agora, se vocês me derem esse poder. Pedro disse: não, não é assim não, querido. Isso você não adquire com dinheiro, não. Você precisa primeiro se arrepender. Você está cercado por laços de amargura. Porque você não é mais destaque, porque você não está mais na frente, porque você não é mais ovacionado. Porque tem gente que é assim, irmãos. É louco por posição. E quando ele vê que está chegando uma novidade e ele está ficando para trás, ele fica louco, irmãos. Tem gente que é assim, fica doente quando chega a novidade. Basta chegar um pregador novo que já fica com medo, e diz: vai tomar o meu lugar.
Basta chegar um obreiro novo que ele já fica doente. Daqui a pouco ele vai querer assumir isso aqui. Querido, isso é laço. O reino nem é meu, nem é teu. E Deus coloca cada pessoa onde Ele quer, no meu, no teu lugar, onde Ele quiser. Nenhum de nós temos cadeira cativa, querido. Nenhum de nós temos cadeira cativa. Hoje eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu sou de Deus. Hoje eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu sou de Deus. E enquanto você não ter essa visão, você vai se embaraçar. Você vai achar que você perde o valor quando chega a novidade. E não perde. Nosso valor não está na evidência. Nosso valor não está na evidência. Você não vale quando você é colocado em evidência. Você vale pelo que Deus te deu. E o que Deus te deu, Ele não dá a outro. Vocês sabem quando é que Deus vai criar um outro Elmi? Nunca. Nunca. Já disse um pregador americano, Deus não faz clone. Sabe quando é que vai existir um outro Elmi? Nunca. Porque para existir um outro Elmi, deveria passar por todo o caminho que eu passei e se comportar do jeito que eu me comportei ao longo dos anos que eu vivi. Então nunca vai existir um outro Elmi, nunca vai existir um outro Jeremias, nunca vai existir um outro Urbano. Cada urbano é um urbano diferente, pode ter o mesmo nome, mas cada prova, cada luta, cada caminho, cada experiência é individual, porque Deus não faz clone, Deus faz indivíduo. E aquilo que falta em mim, tu me completa, e aquilo que falta em ti, eu te completo. Isto é corpo, isso é igreja. A presença de outro membro não me exclui, me ajuda. Enquanto você não tiver essa visão, você vai se corromper dentro das igrejas. Pode surgir quem surgir, ninguém vai te substituir no corpo. Ninguém. E Deus pode trazer um para cá. Deus pode trazer um pastor para cá, para Petrolina, mas eu quero ver eu estando em condição, em comunhão com ele, para ele me deixar sem fazer nada. No mínimo ele vai dizer, pega a literatura e vai para a feira evangelizar. Eu não preciso, irmãos, de ter um púlpito para me sentir útil. Eu não preciso de uma câmera para me sentir útil. Eu só preciso ouvir a voz do Espírito Santo. Eu só preciso manter a comunhão com Ele e manter-me obediente à sua palavra. Mas tem gente que precisa de holofote para se sentir valorizado. Sabe o que é isso? Megalomania. Louco por posição, destaque. Se não pegar o microfone, se não tiver de frente, não vale. Isso é pobreza de espírito, querido. Você tem valor independente se você cante na fila da frente, na fila do meio ou na fila de trás. Você tem valor se você sente nessa fila aqui ou sente na fila de trás. Você tem valor, você é de Deus. Deus te comprou com o sangue do Filho dele. E ele pagou um alto preço. Um bom preço, diz a Bíblia. Foste comprado por bom preço. Não importa se você não está no púlpito, está lá atrás. Tem valor, querido. Pare de você julgar errado o reino. Não pense que o seu valor está em títulos, está em cargos. Seu valor está em Deus. Está em Deus. Todos em pé, querido. Então que Deus nos ajude a não cair nessas ciladas, a não sofrer de megalomania, de idolatria, de desejos
de morte, baseado em laços do inferno que nos cercam, tantas outras coisas que surgem de medo ilógico. Deus nos guarde disso e nos ajude a permanecer firme na sua casa, na sua presença, servindo a Ele com alegria. Servindo a Ele com alegria. Amém, meus irmãos? Esta palavra é remédio, é prevenção. É Deus querendo te prevenir de cair nas ciladas. Eu entendo isso. Mas você precisa ouvir e colocar em prática a palavra de Deus em sua vida. Eu preciso colocar em prática em minha vida se eu desejo permanecer de pé na presença